Mutações gênicas. Olha, aluninho, aluninha que está aí na aula, gente, precisa se ligar, antes de mais nada, que há dois grupos de mutações, dois grandes tipos de mutações que podem afetar a nossa espécie humana. E essa aula se trata de apenas uma delas. Então, cuidado, que vai chegar algum dia que você vai ter uma outra aula de mutação, que é a mutação cromossômica. Mas hoje não, Chuchu. Hoje você vai ter mutação gênica. Então se liga, essa primeira grande dica já foi dada. Qual? Há dois tipos de mutações, as cromossômicas, eu vou explicar aqui a diferença, e a no gene. A aula de hoje, essa daqui, é essa aqui, ó, cujo defeito, mutaçãozinha, no material genético vai ser, entre aspas, só no gene. Agora, você vai pegar um monte, lotes de genes, mais do que isso, né? Vai chegar a cometer o cromossomo mesmo, isso é outra aula. Mas eu vou apresentar aqui para vocês não ficarem perdidos e já terem uma noçãozinha aí, para vocês terem uma noção. Então, simbora, ó. Hoje, nós não veremos, por exemplo, síndrome de Down, que são condições genéticas, ó. Veja, numéricas. Olha que interessante. Ao invés de ter um parzinho 21, a pessoa que tem síndrome de Down, ou seja, trissomia, ao invés de par tem 3, ó. Trissomia do que seria um par é um trio. Então, uma alteração numérica poderia ser estrutural, de repente, uma outra mutação aqui cromossômica, perder um pedaço do cromossomo, trocar de lugar um pedaço aqui de cima, se enfia aqui embaixo, né, na estrutura, continua com o parzinho 1, por exemplo, só que a estrutura do cromossomo pegou um monte de gene, lotes, né, e quebrou, aí perdeu esses genes tudo, né? Não. Então, hoje não, hoje a gente vai ver defeito só no gene, só no pedacinho que a gente chama de gene, certo? Que é o que a gente tem visto nas últimas aulas para produzir o quê? Proteína, certo? Mas aqui do lado esquerdo você vê uma alteração cromossômica que pega lotes de genes, nesse caso, todos os genes do cromossomo 21, ó, foram adicionados mais uma vez. Então, ao invés de ter um do papai e um da mamãe, cromossomo, tem um roxinho aqui, ó, que veio pelo espermatozoide a mais ou pelo ovócito secundário da mamãe, veio pelo gameta masculino ou feminino, certo? E aí a pessoinha ficou, nesse caso, com a famosa, você deve conhecer, condição genética aí, que é síndrome de Down, condição na real cromossômica, tá bom? Então, não são essas alterações numéricas nem estruturais que nós estamos vendo hoje. Então, qual é a diferença? A diferença, Chuchu, é que a gente vai pegar e olhar só um gene. Por exemplo, albinismo. Então, é um gene, um pedacinho só de algum cromossomo, que vai ter alguma alteração, a pessoa já nasce com ela, com essa alteração, na produção da melanina, da proteína da nossa pele. Então, a pele fica clara demais, os cabelos, né, os pelos todos, ou seja, desprotegido, não pode tomar sol, tem que tomar muito cuidado. São alterações completamente diferentes. Então, no nosso alerta inicial, se liga que a aula de hoje é de, sim, mutações, mas não cromossômicas, né? Nem na quantidade. Todo mundo aqui continua na aula de hoje com quantos cromossomos? Não tem alteração numérica nenhuma. Então, albinismo continua com 23 pares, 46, certo? Porque repare que síndrome de Down, a pessoa tem quantos? 47, concorda? Tinha um a mais ali do parzinho 21? Mas não, na aula de hoje não há alteração numérica e nem na estrutura do cromossomo. Só no trechinho que se abre, repito porque é importante, para fazer uma proteína, por exemplo, a melanina aqui, da cor da nossa pele, né? Quanto mais melanina, mais escura a pele, por exemplo, que é o albinismo, certo? Então vamos lá, vamos tirar, não dá tempo. A gente, quando fala de mutações, claro que a gente está falando de mudança mesmo, né? De alteração no nosso material genético, certo? Seja só no gene, como é na aula de hoje, e o só é entre aspas, né? Porque de repente é uma alteração muito, muito perigosa, ou não, você vai ver que pode ser até silenciosa, mas por isso só entre aspas, é só em um daqueles trechinhos e não em vários, pegando lotes de genes
a estrutura do cromossomo toda foi alterada, ou boa parte dela, certo? Mas é alteração. De qualquer maneira, é alteração, né, Chuchu? É alteração na estrutura do nosso material genético, de qualquer maneira. Seja na estrutura do gene, né, ou de vários. É alteração. Aí você pega e fala, mas por que ocorre essa alteração? Como assim? E o que é exatamente alterado, né? E quais as consequências disso? Bom, a primeira tela está te mostrando que isso pode ocorrer de modo natural, espontâneo, porque sim, né? O famoso porque Deus quis. Ora, as bolas, estava lá durante a duplicação do DNA, que você já sabe bem como ocorre, ó, as fitas se separam. Para cada fita velha, que são as amarelinhas dessa tela, chegará uma fita nova correspondente, que está aqui de laranjinha, sei lá que cor é essa. Só que no meio desse processo, que é algo natural, não está sob nosso controle, está acontecendo neste exato momento no nosso corpo, em cada célula que vai fazer, por exemplo, mitose, que seja meiose lá nas nossas gônadas para fazer gametas, Chuchu, está acontecendo esse processo antes. Antes, deixa eu só abrir a sala aqui, Chuchu. Antes de toda divisão celular, seja mitose, seja meiose, ocorre o quê? Duplicação do DNA. Então, isso está acontecendo. Imagina quantas células estão se dividindo agora, nesse momento, no nosso corpinho, Chuchu. E o que ocorre antes dessas divisões, mitose e meiose? Horas, a duplicação. Pode acontecer a duplicação do DNA. Pode acontecer algum erro nisso daí? Claro! O DNA também erra, poxa. Certo? Então, de repente, uma base nitrogenada que era para entrar aqui G, certo? Aí vem outra no lugar da G. Pô, mas essa foi uma alteração que ocorreu por quê? Por conta de alguma substância que eu fiz ingestão, por exemplo, sei lá, botei para dentro do corpinho umas nicotina, do cigarro, que é fator mutagênico. Não, olha aqui. É um primeiro caso que você está vendo de mudanças aleatórias, naturais, a gente não sabe por quê, certo? Acontece, em que ponto vai acontecer, algo eventual. Algum erro mesmo durante a duplicação, vai entrar uma base aqui, entrou uma base errada, horas bolas, pode acontecer um erro. Ah, mas o nosso DNA, eu ouvi falar que tem ajuda de enzimas, e elas fazem os reparos, elas podem consertar, porque tem uma conferência. Você acredita que depois, Chuchu, a nossa célula tem um mecanismo de, depois da duplicação realizada, ela vem conferindo. Deixa eu ver se eu fiz certo essa bagaça, acontecer com G, desgraça. E ela vai lá e repara. Mas pode ter erro até, né, durante esse processo de arrumar o que... Pode. Então, veja, é algo natural, não foi provocado por nada dessa vida, tá, Chuchu? Ou pelo menos a ciência não sabe explicar, são naturais. Porém, dá uma olhada nesse slide. Entretanto, algumas influências externas há fatores mutagênicos que a gente sabe que podem levar a mudanças no material genético, como a radiação, né, Chuchu? Radiation area, aí, ó, certo? Que vai ser qualquer tipo, Chuchu, de radiação, raio-x, raio gama, partículas aí, então, Chuchu, que estão danificando o nosso material genético. Você sabe, por exemplo, que tem uma quantidade, não sei qual é, não deu tempo de... Eu ia pesquisar para você, mas não deu tempo de ver. Tem uma quantidade limitada, a quantidade de raio-x, tô toda quebrada, Deus o livre lá. Ou tô com algum problema, ou tô investigando algo no meu corpo, vou tirar raio-x do meu corpo, radiografia. Eu não posso tirar, sei lá, 50 raio-x na semana. É muito raio-x em contato com raio-x em excesso assim, pode causar mutação no meu corpinho. Quando nós mulheres, quando a gente vai tirar um raio-x, ai meu Deus, será que eu quebrei meu osso aqui? Vou tirar um raio-x. Eles sempre perguntam, não tá grávida, né? Porque imagina eu grávida com um nenezinho em formação, recebendo uma pancada de raio-x que seja uma vez só lá, o meu nenezinho. Nenezinho, né, filho? Tá formando. Imagina o tanto de duplicação celular ali que tá acontecendo, novas células sendo feitas no corpinho do meu nenê, cara, e ele vai lá e toma raio-x. Ah, que beleza, mulher grávida tomar raio-x lá. E eles colocam até o pessoal que trabalha, você percebe? Um colete de chumbo, né, meu? Ou eles saem, eles se afastam,
certo? Porque imagina todo dia raio-x ali em contato, pessoa que trabalha no hospital, não dá, né? Então, há fatores sim mutagênicos. Fica a dica, Chuchu. Se você não viu ainda a série Chernobyl ou Chernobyl, não sei qual é o certo, a pronúncia, lá da HBO, cara, isso aí, ó, ser humano que chama, planeta Terra, você tem que saber a nossa história, o que aconteceu, cara. E tem a ver com biologia também, né, cara? Tem a ver com descaso, né? Então, lá na década de 80, você já deve ter ouvido falar nesse acidente nuclear na antiga União Soviética, né, Chuchu? Onde a usina de Chernobyl foi para o saco e as pessoas lá ao redor sofreram muito, né? Então tá aí, ó, a cidade Pripyat, que foi feita para receber os trabalhadores mesmo da usina nuclear, sofreu demais e veja, as consequências ainda estão acontecendo. Você tem que pelo menos procurar um documentário sobre Chernobyl, Chuchu, mas a série retrata, essa aí é uma cena da série, né, Chuchu, que retrata muito o problema, né, Chuchu? Então, aí, olha os efeitos da radiação, nesse caso aí, em um acidente nuclear, meu Deus do céu, coisa horrível. Aí você fala assim, bom, mas só agentes físicos, né, radiações ionizantes, raio-x, alfa, beta, gama, ultravioleta, temperatura, pode alterar? Não, Chuchu, olha, há algumas substâncias químicas. Então, por exemplo, alcatrão do cigarro, gás mostarda pode provocar alterações. Então, algumas substâncias químicas, além de agentes físicos, podem alterar, funcionarem como assim, ó, a gente chama de agentes mutagênicos, certo? Causando alterações. E o mais interessante é que há também, ó, agentes mutagênicos biológicos. Gente, chama a atenção esses agentes mutagênicos, mas lembre-se que muitas alterações são espontâneas, tá? Então, vamos olhar essa parada de vírus aqui. Então, vamos lá. Mutações induzidas por agentes químicos, eu já tenho uma noção do que seja, né? Substâncias químicas, e no cigarro é o que não falta. Os males do tabagismo vocês devem conhecer bem, né? Olha lá, mais de 4.000 substâncias tóxicas, né? E muitas delas mutagênicas, podendo alterar células causando câncer. Olha que interessante, eu estava falando que alguns agentes são, porém, biológicos que causam mudança no material genético, ou seja, o vírus HPV, como um belo de um exemplo, né, Chuchu? Vírus do papiloma humano é um deles. Ele é muito conhecido, esse vírus, por induzir, né, o câncer de colo de útero nas mulheres. Então, dá uma olhada aqui, você tem uma sequência aqui só mostrando o estrago, isso porque é desenhinho, cara. Quando você vai olhar a foto, aí você vê, né, a dimensão do problema, mas é um vírus sexualmente transmissível. Nem sempre você vai ver contato com a pele também, mas nesse caso, ó, transmissão via sexual, sem uso de camisinha, pô, é muito comum esse vírus na Minha humanidade. mãe teve. A gente entra em contato, cara, é certeza que ao longo da vida, sei lá, uns 80% das mulheres entram em contato com esse vírus. Então, ó, o que acontece? Vacina, tem que tomar vacina. Então, eu tô te falando de um vírus, Chuchu, que induz mutações genéticas, né? O câncer aqui. Então, ele foi um fator mutagênico, mudou, alterou o nosso material genético, né? Porém, a rapaziada aí, os meninos, cara, também sofrem com esse vírus. Apesar da fama dele ser essa, né, que eu te mostrei, causando problema lá no colo do útero das mulheres, a maior fama dele é essa. Porém, até, ó, câncer de pênis, câncer de ânus, câncer de boca, certo? E isso aí, quem tem, ó, ânus, boca, todo mundo, é homem, mulher, no menino, ó, câncer de pênis. Então, ele é responsável, sim, por muitos casos aí de câncer em outras regiões do corpinho. Gente, tem vacina tanto para os meninos quanto para as meninas, certo? Então, você está vendo agora um fator mutagênico que é biológico, uma mutação, uma alteração nos genes, no nosso, mais especificamente, material genético, né? E que pode acontecer por conta da presença de um micróbio que, pô, tem vacina. Ou então, uso de camisinha previne, né, Chuchu? Então, simbora. A aula hoje não é de doença. Mutações, ó, outra coisa que você tem que perceber.
Se a mutação foi somática, você não vai transmitir essa mutação para os seus filhos. Ou seja, se foi nas células somáticas a mudança da pele, por exemplo, certo? Um câncer de pele, meu filho já nasce com câncer de pele? Não, certo? É uma mudança que ocorreu nas células somáticas, não da linhagem germinativa que passaria adiante através de gametas. A linhagem germinativa, gente, do nosso corpício, é a linhagem de células que vai fazer, né? A linhagem que vai fazer gameta, espermatozoide, óvulo. E aí sim, se a mudança foi ali, essa mudança é passada adiante. Então, depende, Chuchu, se a mutação, a mudança foi na célula somática do corpinho, minha progênie vai ser normal. Agora, se foi no tecido germinativo, pode ser que ela dê sorte nascendo normal, ou aí sim eu posso passar essa mutação adiante, porque a alteração está lá nas minhas células da linhagem germinativa que faz gameta. Tá bom, Chuchu? Então, vocês sempre perguntam, mas essa mutação vai passar adiante para os filhos? E te dependes, né? A alteração foi na célula do corpo somática ou foi lá da linhagem germinativa, que é herdável, certo? Pelos nossos descendentes. Bom, fica aqui uma bela de uma dica. Se você ainda não conhece o canal Nerdologia do Átila e Amarino, meu Deus Amo do céu. muito. Pelo amor, eu sou fã também, viu, Gabriel? Nossa Senhora. Eu tô tentando assistir todas as lives de coronavírus que ele tá Aí fazendo. sim, aí Eu mostra. não consigo. Gabi, o que você falou, Chuchu? Repete aí. Eu disse que eu também tentei assistir algumas lives, mas eu não consigo assistir até o fim. É, né? Mas pelo menos dar uma passadinha lá para ver o que está acontecendo é interessante. Então, esses vídeos que eu printei aqui para você, só para instigar você depois pesquisar, é uma série. Eu só coloquei assim, Nerdologia Mutação. Eu já vi todos, tá? Ele tem vários vídeos sobre esse tema, cara. Então, por exemplo, a genética dos X-Men, o que tem lá, que tem a ver com biologia, somos todos mutantes, de onde vêm os poderes do X-Men, dos X-Men, e aí, Chuchu, ele puxa para a biologia de verdade, tá? Esculpindo a vida. Então, são dicas aí, dá uma pintada. Eu vou mandar a aula gravada de novo para você. Você olha depois ou dá uma printada já, porque vale muito a pena ver essa série de videozinhos sobre mutação. Aí, gente, qual que é a minha preocupação? A minha preocupação é a seguinte, é que você pense que mudança, cara, é só do mal. Não, mas vai sempre causar uma alteração, um problema, uma doença. Nem sempre, Chuchu, você vai perceber, inclusive, que algumas não causam nada de alteração de verdade, assim, altera sim o DNA, mas não tem consequência nenhuma, ela é silenciosa. Mas mais do que isso, gente, se liga, olha essa tela. Mais do que causar algum dodói, alguma condição genética ou nada, nós temos sim algumas alterações para o bem. Te dá superpoderes? Craque não, aí já é X-Men demais. Mas olha só essas borboletas aqui, que ao longo do tempo, as suas populações foram sofrendo algumas alterações no DNA, dando novas características, novas cores aí e aspectos na asa, e por seleção natural, dependendo do lugar onde ela vive, ela foi selecionada positivamente porque ela ficou mais camuflada. Então, vamos supor que no ambiente dessa meio vermelhinha aqui, a última, ó, seja uma alteração que deixou ela mais avermelhada e que camuflou ela mais naquele ambiente onde ela estava, certo? E o mesmo pode ter acontecido com essa primeira aqui, porque ela vive em outro ambiente e a alteração levou à camuflagem naquele outro ambiente. Então, veja, alta variabilidade genética, essa diversidade, né, genética, tanto dentro de uma mesma espécie quanto entre espécies diferentes, cara, diminui o risco de extinção, certo? Porque se é todo mundo igual, clone, aí vem uma alteração no ambiente e todo mundo é fraco ali para aquela alteração, morre todo mundo. Não tinha um diferentinho para contar a história e sobreviver, sabe? Então, as alterações aqui que você está vendo na aula de hoje são importantes para promover a famosa diferença nas características de uma população mesmo. Variabilidade genética para a evolução das espécies todas,
certo? Então, isso aqui é muito importante, esse slide aqui nunca pode... Então, senão você vai pensar que é tudo, mutação, é câncer, é doença, não sei o quê. Nanani. Olha aqui que maravilha, eu coloquei apenas, não consegui achar fotos de alta resolução, então tá aqui um bichão, né, uma coruja aqui, Chuchu. Então, veja, uma alteração ao longo do tempo que aconteceu no material genético que levou, por acaso, Chuchu, a uma característica que camuflava ela no ambiente, e ela foi selecionada positivamente, de tão escondida que ela fica, né, Chuchu? Isso aí acabou ajudando ela. Então, um outro exemplo aqui que você está vendo, ó, tem um bicho aí, cadê o bicho, Chuchu? O bicho tá lá, tem uma baita de uma taturana aqui, ó, ela tá meio que seguindo o desenho da folha, então ela ficou super camufladinha, mas ela tá aqui, essa taturana, tá vendo? Então, ao longo do tempo, a população dela sofreu algumas alterações aí no material genético que, por acaso, Chuchu, deixou ela camuflada. Então, ela acabou sobrevivendo, né, muito bem, porque ela fica escondidinha. Ninguém vê ela no ambiente. Olha aí, ó, imagina, que loucura, gente. Aqui você tem um inseto, ó, não é uma folha isso aqui, não. Folha tá aqui, folha tá aqui, tá aqui. E aqui você tem as anteninhas aqui, ó, o olho. Você tem um inseto, certo? Então, alterações genéticas que, por acaso, coincidentemente, ao longo do tempo foram selecionadas, só demorou milhões de anos. Mas uma alteração que coincide com a camuflagem, Chuchu, eles foram selecionados positivamente. Olha aqui, veja o bicho-pau aqui. Isso aqui não é um graveto, né, como esse daqui. Isso aqui é um inseto, poxa vida. Então, essas características adaptativas, elas vêm através, principalmente aí de mutações, tá? Bom, simbora. Agora que a introdução foi feita, Chuchu, vocês estão preparados, tá? Nossa aula basicamente começa agora. Bom, há vários tipos de mutações lá no gene. A partir de agora, eu só falo de mutações naquele pedacinho que se abre para produzir uma proteína, o famoso gene. E uma mutação que a gente está caracterizando por substituição, com vocês que estão comigo na página 331 desse material, ó, você está vendo lá de vermelhinho, uma bolinha na página escrita assim, mutações por substituição de uma base. Há 3 tipos de mutações por substituição. Mas primeiro entenda o que é uma mutação por substituição. É quando, por exemplo, aqui no nosso slide, ó, essa base nitrogenada G que se liga a C, G com C, tá vendo? Ela saiu daqui e foi literalmente substituída por A que se liga a T. Ai, por que aconteceu isso? Sei lá, eu já disse que pode ser natural, pode ser tipo, durante a duplicação, um erro aqui da nossa duplicação celular, certo? Por exemplo, deixa eu só dar uma presença aqui, Chuchu. Aê! Mas, primeiro, não se preocupe com consequências, eu já falei, que pode, inclusive, você sabe, não ter consequência nenhuma, eventualmente, mas só veja o que é uma mutação gênica, cara, por substituição. É o que a palavra está dizendo. Alguma base nitrogenada vai ser substituída por outra. Então, por exemplo, se sai a G daqui e entra uma A, antes a G se ligava com C e estava aqui, agora eu vou ter uma base A, claro, se ligando a uma T. Simplesmente foi uma substituição que aconteceu de uma base por outra. Não quero saber das consequências ainda. Eu quero que isso venha na forma de exercício e você veja, deixa eu ver o que aconteceu aqui, não está escrito substituição, eu que tenho que descobrir. Deixa eu ver, cadê? O que está de diferente aqui? Ah, tá, ao invés de G e C, foi substituída essa duplinha por A e T. Tá, tô vendo, Érica? Foi substituição. Então, por enquanto, é apenas isso que você tem que detectar, tá bom? Nessa mesma página aí da sua apostila, você percebe que quando se trata de mutação dessas que eu estou falando por substituição de uma base qualquer, há, na verdade, ó, 3 tipos. Eu vou uma por uma, mas os 3 tipos, de qualquer maneira, são mutações por substituição, seja ela silenciosa, com alteração de sentido, ou com perda mesmo de sentido, não importa. Eu vou voltar tudo aqui para você ver que as 3 serão mutações por substituição. Não perde o foco, tá? Então, primeiro, ó, vamos reparar
como era o nosso material genético original. Então, tinha lá um determinado DNA original que fez este RNA que você está vendo agora. Então, ó, a sua referência qual é? Um material genético, no caso, um RNA mensageiro, que veio de quem? Claro que veio do DNA, né, Chuchu? Então, se houve alteração no DNA, o DNA que faz o R. Se houver alteração no DNA, quem vai ficar alterado? O R também, certo? Porque uma informação passa para outra. O RNA mensageiro, ele vem do DNA, se alterou o DNA, alterou meu mensageiro aqui. Tá bom, Chuchu? E aí, suponha que o nosso RNA original, ou seja, sem mutação nenhuma, não mutante, sem mutação, original, Chuchu, ele tem essa sequência aqui, ó, GCU, que determina a chegada do aminoácido ALA, esse aminoácido ALA, GGA, que você consulta a tabela de código genético, você lembra que você consulta a aula passada? Lá vai estar escrito aminoácido glicina e assim por diante, Chuchu. Eu consulto o material genético, não, o código, né, Chuchu? O código genético, e aí tá lá GCA, aminoácido ALA, que é aquela bolinha de novo, e assim vai, os aminoácidos se ligando, ó, essa aula eu já tive, ligações peptídicas, né, entre os aminoácidos, formando uma proteína, nesse caso tão pequenininha, ela só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aminoácidos, eu nem chamo ela de proteína ainda, eu chamo ela de peptídeo, né, mas tudo bem. Esse peptídeo original aqui, ó, que eu estou desenhando, uma proteininha, que eu espero que ela seja feita, faz de conta, no meu corpinho, certo? Faz de conta que eu quero muito fazer essa proteína durante a minha explicação. Então, eu estou fazendo formatos diferentes de aminoácidos, são 20 tipos diferentes. Tá bom, Chuchu? Então, suponha que a proteína esperada seja essa que eu desenhei, cujos aminoácidos são esses aí, ALA, GLI, ALA, PRO, GLI, certo, Chuchu? Mas e se acontecer alguma alteração por substituição? Aqui, ó, se liga aqui, vamos substituir. Bom, depende, Chuchu. Essa alteração, ela pode ser silenciosa. Então, é o que a gente está vendo aqui no primeiro momento. Tanto foi silenciosa, eu quero só saber por quê, tá? Que a sequência ficou a mesma, ó. ALA, GLI, depois da mutação, mas cadê a mutação? Ah, você não está vendo a mutação, né, judiação? Talvez na apostila você esteja vendo com maior facilidade. Como aqui você não está vendo a mutação, eu vou ter que apontar para ela. Tá aqui, ó. Você conseguiu enxergar a mutação onde aconteceu? Olha aqui. Saiu a adenina, substituição. Foi substituída por C. Então, ao invés de GCA, eu tenho um códon. Lembra que chama códon? Um códon GCC. Mas, por acaso, levou a vinda do mesmo aminoácido do códon GCA. O códon GCC também determina a chegada lá no meu ribossomo, cara, do aminoácido ALA. Então não mudou nada, ó. ALA, ALA. Isso é possível, uma mutação silenciosa que não vai provocar alteração ali do aminoácido e, portanto, da proteína, porque o nosso código genético é o quê? Você falou certinho. Por conta do código genético ser degenerado, isso daí é possível. E o que é mesmo o código genético ser degenerado? É justamente esse fato de ter mais de um códon para o mesmo aminoácido, certo? Desumilde. Por exemplo, GCA e GCC querem dizer ALA. Nesse caso, então, houve uma mutação silenciosa, não alterou a minha proteína, não tive consequência nem benéfica, nem Ô, Érica, pode falar. Nem você mais. consegue dar uma definição para mim de mutação silenciosa, porque eu tô anotando aqui? Não leva a alteração da proteína, não leva a alteração da proteína, ela continua com a mesma sequência de aminoácidos, como você está vendo aí. O importante é você explicar o porquê disso, pois o código genético é degenerado. Ou seja, há mais de um códon, mais de uma trinca de bases para o mesmo aminoácido, para a chegada do mesmo, que codifica o mesmo aminoácido. Então, é possível que a alteração seja silenciosa, tá bom? Beleza, obrigada. Bora! Outra alteração por substituição que você está vendo aqui, Chuchu, eu vou marcar de novo para você,
Só que vou apagar a anterior para você não... Perdão, Érica, o código genético é degenerado? Sim, sim. Beleza. A gente viu isso semana passada, que significa que há mais de um códon para determinar o mesmo aminoácido. Por isso que é possível que a mutação seja silenciosa. Mas agora eu vou ver uma mutação com alteração de sentido, se liga. O que isso significa? Que sim, ARG, no lugar de GLI, vai chegar um outro aminoácido que é ARG. Por quê? Porque quando eu analiso bem, você não está enxergando, eu vou te mostrar aqui de verde a alteração, tá, Chuchu? Então, vou pegar o nosso verdinho aqui. Veja se você enxergou que a alteração foi aqui, nessa base, por substituição. Olha o que aconteceu dessa vez. Dessa vez, o nucleotídeo, ou se preferir a base nitrogenada, porque ela está no nucleotídeo, né, Chuchu? Guanina, apontada aqui, ó, G, foi substituída a guanina por A. Só que dessa vez, quando eu olho no material genético, H quer dizer ARG e não mais GLI. Então, ao invés de aminoácido GLI, vai chegar ali naquele local o aminoácido ARG, que é outro. Isso pode ser bom, pode ser uma alteração que vai deixar mais camufladinha, pode ser que seja um rundodói, e te depende, se você percebeu, Chuchu, pode ser uma alteração muito discreta ou brusca, drástica, tanto para o bem quanto para o mal. Mas alguma alteração da proteína aconteceu agora, olha. Mutação com alteração de sentido, ou seja, ao invés de GLI, alterou o sentido, né, do códon aqui por ARG, o aminoácido ARG que vai chegar nesse momento, nessa posição aqui, ó. Depois do aminoácido PRO, eu esperaria depois do PRO um aminoácido GLI, mas não, alterou o sentido, vem um outro aminoácido, certo? Qual que é o intuito aqui, Chuchu? É você perceber que foi uma alteração por substituição de base anyway, seja ela silenciosa ou substituindo um aminoácido por outro, que as consequências podem ser aí infinitas, Chuchu, é por substituição de base que aconteceu isso. Já num terceiro momento, apesar de ser também uma alteração por substituição... Perdão, Érica, atrapalhar de novo. Você consegue definir esse segundo para mim? Ah, Chuchu, olha, pelo que você está vendo aqui, é quando ocorre a substituição de um aminoácido por outro. Aqui, por exemplo, glicina, aminoácido glicina, foi substituído pelo aminoácido arginina, por conta da substituição de uma base, certo? A base G, ela saiu e entrou a base A. Aí o que aconteceu? Nesse caso, não foi silenciosa, porque a trinca GGA determina a chegada do aminoácido GLI. Já H, não, é outro aminoácido. Então, é quando um aminoácido da sequência, da proteína, ele é substituído por outro durante a produção da mesma. Tá bom? Agora, Chuchu, Beleza, obrigada. mais um tipo de mutação por substituição, ela vai ser, olha que interessante, com perda, não só alteração, mas com perda, perdeu o sentido. Sabe por quê? Vamos colocar aqui para você de verdinho de novo? Vamos. Deixa eu ver se eu já estou com o verdinho. Acho que eu já estou. Não sei se você está enxergando aí a alteração onde ocorreu, porque eu tenho que perceber, né? Foi bem aqui, ó. Deixa eu apontar aqui. Ao invés de chegar ao que eu esperaria, uma citosina no meu RNA, né? Não. Substituição, Chuchu. Na verdade, a substituição pode ser tanto no DNA quanto no RNA, diretamente nele. De qualquer maneira, saiu citosina que eu esperava e entrou uracila. É substituição de uma base. Só que quando eu olho o UAA, consulta lá o código, a tabela de código genético. Está escrito parou em glicina, não vai ter mais nada depois da glicina, vamos encurtar a sua proteína, ela vai ser mais curta do que você esperava, alterou. Então, quando há o encurtamento da nossa proteína por conta da chegada de um códon de parada. Então, ó, quando chega um códon de parada, quando a alteração por substituição leva a um códon de parada, ó, a gente teve uma mutação aí com perda de sentido. Toma cuidado, Chuchu, que pesquisando, você percebe que tem autores que generalizam essas duas como perda de sentido.
Mas, se você for mais exato, a perda de sentido é quando aparece um códon de parada ali no meio da sequência, encurtando a nossa proteína, tá bom? E a Então alteração essa proteína não funciona mais? não necessariamente. Então, veja, vamos supor aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu esperaria 8 aminoácidos, ela vai ter só 5. Como eu tenho repetido, Chuchu, pode ser que essa proteína ficando menor, ela só mude um pouquinho a cor da escama da borboleta, e isso pode ser ruim, que antes ela era camuflada, agora ela não é mais, ou pode ser benéfico, ela, o contrário, não era camuflada e agora ficou, ou é um dodói que fez a patinha dela ficar molinha e não durinha mais, certo? Então, não se preocupe com as consequências, porque há infinitas combinações aí, né, possíveis de como resultado eu estou falando. Preocupe-se em identificar o que aconteceu. Agora, se vai ser bom, se vai ser ruim, são outros 500 e te depende, tá, Chuchu? Se é isso que você estava me perguntando. Certo? Beleza. Beleza pura? Então, ó, vou apagar tudo aqui. Todos esses casos foram casos de alteração por substituição de uma base, certo? Então, simbora. Você quer um exemplo? Um exemplo de... Opa, vamos... Nossa Senhora, a pessoa tapaiou total aqui. Você quer um exemplo de consequência? Nesse caso, maléfica, né, Chuchu? De alteração no gene que leva a uma doença, uma condição genética, né, crônica, na espécie humana, gente, anemia falciforme. Não é nenhuma anemia dessas que você conhece, é uma anemia por falta de ferro? Não. Ah, vou comer mais feijão para eu não ficar com anemia, fonte de ferro aí eu vou ingerir para não ficar com anemia. Não estou falando dessa anemia, gente, se liga, para, é uma anemia genética que é a anemia falciforme. Essa anemia falciforme, ela vem por conta de uma substituição que acontece ali na base. E é uma condição que é passada adiante, hereditária. Então, olha só que interessante. Quando a gente faz hemoglobina, que é a proteína que dá aquela cor vermelha para a nossa hemácia, ó, olha ela aqui, a hemácia, tá vendo o glóbulo vermelho no formato normal? A nossa hemoglobina, normalmente, quando ela é normal, né? Quando a gente não tem anemia falciforme, ela tem uma determinada sequência de aminoácidos nela, já que ela é proteína, e tem um dos aminoácidos que chega aqui, que é o glutamato, tá? Agora, se tirar o glu e entrar outro aminoácido, que no caso é a valina, a nossa hemoglobina agora mutante faz com que toda célula onde ela esteja, né, que é a hemácia, fique deformada, com essa forma de foice. Daí o nome anemia falciforme. Isso tem severas consequências para a criança e normalmente elas morrem na fase da infância mesmo, porque é uma doença muito grave. Você vai perceber que essas hemácias em formato de foice, elas começam a se aglomerar nos vasos, entope lá os capilares, a pessoinha, o nenê começa a perder tecidos, tem tratamento, mas é super complicado, tem que viver à base de remédio, potencialmente fatal essa doença, sabe? Então, uma condição genética que é um belo de um exemplo, cara, de alteração por substituição. Você percebeu qual foi a substituição sem eu apontar ou não? Então vamos lá, ó. Você tinha uma trinca de bases, um códon no RNA GAA, que veio, claro, do DNA CTT, certo? Então tinha essa trinca de bases normalzinha, CTT, aí a pessoa sem alteração nenhuma normal, fez o RNA mensageiro GAA, certo? O que levou à chegada do aminoácido que eu queria mesmo, GLU, certo? Para ter uma hemoglobina normal e, portanto, uma hemácia normal, transportando gases no meu corpinho, que é o que a hemácia faz, o glóbulo vermelho. Agora, com a alteração aqui, você percebeu o que aconteceu? Houve uma substituição da T-timina por a adenina. Portanto, aqui no RNA, dessa vez, A com U, ao invés de GAA, determinando a chegada de GLU, eu vou ter GUA, determinando a chegada lá no ribossomo do aminoácido valina, que é o outro.
Então, a sequência ficou alterada da minha hemoglobina e, portanto, a própria célula onde ela está, que é o glóbulo vermelho. Então, um exemplo, pode colocar aí, de alteração por substituição é a anemia falciforme que você estuda lá na genética. Gente, você vai estudar essa doença lá na genética, sabe? Então, olha só Ô, como ela... Érica, Pode falar, Chuchu, pode falar. uma doença crônica quer dizer que a pessoa já nasceu com isso ou quer dizer que não tem cura? Não vai ter jeito, não vai ter cura, ela vai ficar com isso só usando medicamentos para tentar minimizar os problemas, tentando prolongar o máximo possível a vida dela para o resto da vida. Mas Entendeu? então ela nasce com isso? Ela nasce porque, nesse caso, ela nasceu, mas tem doença que é crônica que você não nasce com ela, Xuxu, que você adquiriu ela e não nasceu com ela. Aqui é um exemplo de doença que você vai ficar com ela para o resto da vida e que foi determinada geneticamente, por alteração no gene que foi herdado um do pai e um da mãe. E os pais são normais, olha que interessante. Então, você vai ver que na genética isso é possível. Os dois pais são normais, só que veio um gene defeituoso do papai, outro defeituoso da mãe, eu peguei dois defeituosos. Aí não teve jeito, aí houve essa alteração aí na nossa produção de hemoglobina, que leva a alteração na hemácia como um todo, como você está vendo aí na tela. E aí começa a entupir os vasos, porque ela fica com esse formato de foice, e ela fica enrijecida, ela perde a maleabilidade e começa a entupir os vasos, potencialmente fatal. Tá, Chuchu? Certo. Então, Obrigada. que fique claro, nesse caso foi uma doença crônica aí pro resto da vida, a pessoa vai ter essa doença, enquanto pelo menos durar a vidinha dela, né? Mas que foi determinada geneticamente, mas nem sempre. Pode ser uma doença, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá, Chuchu? Que não é genético. Doença de Chagas é um micróbio que entrou no meu corpo através do inseto barbeiro, das fezes do barbeiro, e que pode atingir esse estágio de doença crônica. E eu não adquiri meu doença de Chagas nem do pai nem da mãe, certo? Então, it depends. Certo. Obrigada. Continue perguntando. Olha que interessante agora, uma mutação por deleção de uma base. Então, você tem que identificar o que aconteceu aqui, lembra? E eu estou percebendo que aqui a base A, que se liga com T, olha o que aconteceu. Ela foi embora, ela vai sair daqui. Vai entrar outra no lugar? Substituição? Não. Não, se liga que mudou. Dessa vez é deletion. Ela vai sair. Nem que ela sai, claro que sai o T também, nem que saia com T, veja que G e T se aproximam. Ó. Olha eles aqui, G e T. Você percebeu? Se você não percebeu, Chuchu, eu vou dar uma riscadela aqui para você ver melhor, tá? Então, como vai sair aqui A e T, repare que não tem mais entre G e T, ó, aquela adenina. Então, G e T se aproximaram, certo? Então, a deleção de um número de pares de nucleotídeos aí que não seja múltiplo de 3 vai alterar completamente a mensagem do gene. Você percebeu? Porque antes, como era? Ó, era assim, ó. GAT. Vou até colocar aqui como era antes. GAT. CAT. Então, por exemplo, aqui, ó, C é alguma coisa que não nos interessa, tá? Olha, a partir de agora vai ficar com a saída, com a deleção da adenina, vai ficar o códon GTC. E depois ATC. Olha, completamente diferente. Sacou agora, Chuchu? A partir desse ponto, ó, antes era GAT, CAT, enfim, agora virou GTC, ATC, e enfim, aqui na sequência vai ter modificação a partir desse ponto. Espera aí que eu vou te mostrar uma coisita. Pronto. Da mesma maneira, vai alterar a partir daquele ponto em diante tudinho, Chuchu, se for uma inserção, que é o contrário lá da deleção, mas a consequência é muito parecida, você vai perceber. Ao invés de perder, nós vamos enfiar, desculpe o termo, ó, vamos inserir, fazer a inserção de uma base nitrogenada, no caso G. A G vai se enfiar aqui entre C e A. Olha ela aqui já roxinha, ó, G, entre C e A. De qualquer maneira, vai ter alteração a partir daquele ponto até o final. Olha só como essa alteração ela é mais brusca. Então, se você não percebeu, ó,
Olha o que está acontecendo aqui, uma inserção. G vai se enfiar aqui entre C e A. Tá vendo ela aqui, ó? Certo? E aí, consequência disso, antes era CAT, né? Ó, o códon. CAT. Agora, Chuchu, vai ser CGA. E aqui na sequência, ó, tudo vai estar alterado. Todas as trincas aí, a partir desse ponto, serão alteradas. Qual que é a nossa conclusão? É que ela é um pouco mais drástica, tanto a de deleção quanto a de inserção. Ela altera a partir daquele ponto, a molécula todinha a partir daquele ponto. Para provar isso, olha Érica, para você. Pode falar, Mari. sabe naquele slide anterior que você tinha colocado? Esse aqui? Aqui embaixo está escrito a inserção de um número de pares de nucleotídeos que não seja múltiplo de 3. Por que não pode ser múltiplo de 3? Aqui, Chuchu, não é que não pode. Vamos interpretar certinho, por isso que é importante a sua pergunta. Veja, se enfiar só um aqui, ou só dois, e não 3 ou múltiplos de 3, vai acontecer isso que eu estou te dizendo, vai alterar a partir daquele ponto a molécula inteirinha. Inteirinha. Porque quando é 3 ou múltiplo de 3, não altera a molécula inteirinha. Vamos ver? Vamos. Então, por exemplo, aqui, ó, ao invés, deixa eu pegar a caneta de novo para você aqui, ó, pronto. Ao invés de inserir só uma ou duas, eu inseri 3. Por exemplo, ao invés de G, se enfiou lá G, G, G. Né? Então, ao invés de C a T, se enfiou aqui G, G, G. Eu mudei só essa trinca, certo? Se eu colocasse mais um múltiplo de 3, C, A, T, não ia mudar todo mundo a partir daqui, ia continuar a mesma sequência de trincas. Então, o que a gente quer dizer com essa frase aqui embaixo é isso, Chuchu. Se não for uma alteração que seja múltiplo de 3, vai alterar completamente, como você está vendo aqui, só um ou só dois nucleotídeos, a sequência a partir daquele ponto. Mas normalmente, olha o que acontece. Normalmente, tá, Chuchu? Pode acontecer de tudo. O que você vai ver aqui, você vai entender melhor, é você ter uma inserção, né? A gente está no caso de inserção ou de deleção, de uma basinha só. Deixa eu colocar aqui. Opa, só vou subir para você enxergar melhor. Vamos ver se consigo agora. Opa, foi. Como agora? Então, vamos lá. Vamos ver se já está aqui, ó. Pronto, agora sim, Chuchu. Então, olha o que aconteceu. Deixa eu colocar aqui agora. Fui. Agora a flechinha está maior, acho que você está enxergando, né? Aconteceu aqui no nosso exemplo o seguinte: você tinha uma trinca GCA, você está enxergando aqui? GCA. E aí, uma citosina se enfiou aqui no meio, ó. Nem que ela se enfia entre C e a citosina, ela está aqui entre C e A. Ó, olha ela aqui entre C e A. Então, ela vai empurrar todo mundo para frente. Olha como é uma alteração brusca, acho que agora você entende melhor, quando é por deleção ou inserção de uma base, que é o que normalmente acontece. Então, essa citosina, ela foi inserida, inserção, ela foi, faz de conta, ninguém colocou, você sabe a origem dessas mutações, quais são, né, Chuchu? A gente já conversou no começo da aula. Mas ela foi inserida entre essas duas bases aqui, ó, C e A. E que ela fez isso, ó, C foi separada de A, e ela agora faz parte, a citosina, da trinca GCA. Tudo bem? Por acaso, chegou o mesmo aminoácido, já que o código genético é degenerado, mas houve alteração a partir daquele ponto, é disso que a gente está falando. Repare que antes, CCA, GGA, determinava a sequência de progli, agora não, cara, como ela se enfiou e mudou, empurrou todo mundo para frente, alterou completamente a proteína a partir daquele ponto. A mesma coisa acontece quando é deleção. A mesma coisa, porque imagina se eu tivesse, e vou fazer isso agora, apagado, deletado essa adenina aqui, ó. Certo? Como que ia ser a leitura? Ó, ia ser GCU, GGA, GCC, porque é de 3 em 3, CAG,
GAC, olha como a partir dessa deleção mudou completamente a leitura e, portanto, a minha proteína a partir daquele ponto. Então, é uma alteração um pouquinho mais brusca. Eu coloquei aqui para você, olha, no caso de mutação por inserção ou por deleção de uma base, altera isso, o resultado disso é que altera a leitura de todos os códons desse ponto em diante. Então, uma alteração aí na nossa proteína um pouco mais brusca mesmo, certo? Como é que cai isso nas provas e vestibulares? Porque parece tão difícil, não parece? Não, é muito tranquilo. Mas antes, chegou aquele nosso momento. Você que quer uma vaga na facu, numa boa universidade, precisa ficar antenado, antenada. Eu sei que essa turma é. Vocês mandaram lá para mim no grupo algo recentemente provando isso. Olha que interessante, essa matéria aqui é de 6 de maio, né? 6 de maio, praticamente hoje de manhã, quase. 6 de maio, filho, 2020, da revista Galileu. O que se sabe sobre mutações, mudança no material genético do SARS-CoV-2, você sabe bem, causa Covid-19, e suas implicações. Então, o que os caras podem fazer? Eles vão perguntar isso aqui para você? Não, filho, nem eu sei. E o que eles vão fazer é o seguinte, quer dizer, a gente sabe, né? Vai ficar mais difícil de combater, quanto mais alterado ele ficar ao longo do tempo, mais difícil fica da gente achar um medicamento específico ou desenvolver vacina. Mas o que eles vão te perguntar, Chuchu, não é isso. Você já sabe, né? Eles vão botar a notícia. Olha, essa daí, por exemplo, foi publicado no dia tal que o SARS-CoV-2 aqui durante a transmissão dele de pessoa para pessoa aqui no Brasil, a gente está vendo que ele está sofrendo algumas mutações, será que ele está ficando pior? Não sei. Mas por falar em mutações, aí vem a perguntinha, certo? E uma perguntinha que pode ser essa daqui, da Unicamp, por exemplo.